exerceu um ministério da palavra e através da interpretação de princípios bíblicos, eu ajudo pessoas no desenvolvimento pessoal, na inteligência emocional, na vida financeira, na estrutura familiar, no planejamento de futuro, nos negócios. Deus me deu essa capacidade, isso vem de Deus, de pegar princípios milenares e aplicar no dia a dia da pessoa. Quem aqui já foi abençoado por algum princípio que nós ensinamos? 4 pessoas, 5, 6. Meu nome é Thiago Brunet, para quem não me conhece. Mas tem dias como o de hoje. E quando você está preparando a palavra, Deus fala, hoje você não vai para ensinar, hoje você vai para profetizar. E eu vim nessa noite aqui como um profeta do Senhor para liberar palavras, não uma, palavras sobre a tua vida, sobre o teu ano de 2021, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre a tua vida financeira, sobre a tua casa e sobre o teu futuro. Então saiba que essa noite não depende do que vai ser liberado, depende do que você vai receber. Porque a melhor semente do mundo não germina numa terra que não está adubada, não está preparada. A terra hoje vai ser mais importante do que a semente. Quem aqui é terra preparada? Quem aqui é terra adubada? Quem aqui está cheio de expectativa para receber o que Deus vai te falar? Aleluia. Toma o seu assento. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 46. Eu fico tremendamente honrado, feliz de poder estar aqui nessa casa que honra o nome do Senhor, que celebra o nome do Senhor, conduzido pelos nossos amigos pastor Felipe, pastora Mariana. Para mim é um privilégio poder participar de um momento como esse. Devido a muitos afazeres, compromissos, nem sempre eu posso aceitar estar num lugar, mas eu nunca consegui, já até tentei negar, mas nunca consegui negar um pedido do Felipe. E glória a Deus pela oportunidade que Ele me dá de poder estar aqui. Meu filho José me acompanha, não está aqui nesse momento, mas veio comigo na viagem. E eu tenho ensinado meus filhos, a cada viagem que eles fazem comigo para ministrar, ou alguma obra social que a gente participa, ensinado o que realmente vale na vida, que é servir a Deus e servir as pessoas. Amém? Lucas 6,46 diz assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando? Fala para o irmão que está do seu lado sem encostar. Por quê? Quem aqui já chamou Deus de meu Senhor? Todo mundo chama. Todo mundo fala, Senhor! E aí Jesus começa a nos ensinar. Por que vocês chamam Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando? Se obedecer é melhor do que sacrificar. Eu tenho 4 filhos e eu prefiro muito mais do que eles me obedeçam do que sacrifiquem 4 dias de castigo. Tá bom, pai, eu errei, vou ficar 4 dias de castigo. Eu não tenho prazer no castigo, eu tenho prazer na obediência. Não pensa que Deus quer te castigar, Deus quer que você obedeça. Hoje eu vou te ensinar princípios espirituais para o seu 2021 vir destravado. Mas você precisa realmente entender que são princípios espirituais, e princípios espirituais se discernem espiritualmente. Então você tem que estar com o teu espírito aberto para o que Deus quer te ensinar. Porque uma coisa que fica claro é, para de chamar Ele de Senhor se você não vai fazer o que Ele manda. Para de chamar Ele de teu Deus, teu Pai, se você não vai obedecer quando Ele falar e pedir. No início do ano, eu comecei uma campanha de oração, Janine e eu, à meia-noite. Começamos a orar todo dia à meia-noite. Eu ia construir um escritório na minha casa, morando em Orlando, na Flórida. E quando eu estava terminando o projeto com a arquiteta para fazer o escritório que eu queria, Deus falou assim, e onde vai ser meu lugar? Aí eu mandei aquela tradicional, todos os lugares são teus, Senhor. E aí eu descobri que às vezes Deus precisa ter
espera de você um lugar que você possa fechar a porta e buscá-lo no íntimo. Já que você tem condições de construir até escritório, por que não constrói o quarto de oração? Eu abri mão do escritório, que até hoje eu não tenho. Estamos abertos a doações, inclusive. E comecei um quarto de oração. Comecei a orar todo dia, meia-noite. Numa dessas orações, Deus falou comigo. Ponto. Deixa eu te explicar. Como assim Deus falou contigo? Deus fala com cada um aqui, conforme o nível de intimidade e entendimento que você cria com Ele. Tem pessoas aqui que Deus fala só através de sonhos. Tem pessoas que escutam a voz de Deus audivelmente. Tem pessoas que veem anjos, tem pessoas que recebem palavras proféticas, tem pessoas que têm sentimentos no coração e sabem que é Deus falando. Cada um aqui interpreta a Deus conforme seu nível de intimidade. Eu sei como Deus fala comigo. Agora, eu vou te ensinar algo que talvez você não saiba. Não importa qual é a forma que Deus encontrou de falar contigo, Ele sempre vai confirmar depois. Para não ter dúvida. Para você não achar que é coisa da tua cabeça ou que foi sonho natural. E numa dessas noites, orando, que inclusive algumas delas, Eli Felete participou com a gente, né? E numa dessas orações, no início do ano, Deus falou comigo: arruma tudo e volta para o Brasil. Gente, é muito bom obedecer a Deus quando tudo está dando errado, porque você está doido para sair daquela situação. E quando as coisas vão bem? E quando você está no meio de uma realização sua? E quando as coisas simplesmente estão caminhando como você sempre esperou e de repente Deus te pede para ir para outro lugar. Deixa eu te ensinar uma coisa. Nunca seguir pelo que você está sentindo na hora, porque só Deus já sabe o futuro. O que você está sentindo na hora é só para aquele momento. O que você está vendo na hora é só para aquele momento. A segurança que você está sentindo é só naquele momento. Deus conhece os próximos 5 dias, 10 dias, 15 dias. O Deus conhece o próximo mês. E Deus me deu uma ordem: arruma tudo e volta para o Brasil. Então, quando acabou a oração, eu falei: Janine, você escutou Deus? Deus falou alguma coisa com você? Ela falou: não, falou não. Eu falei: comigo Ele falou para voltar para o Brasil. Ela falou: então não é Deus. A gente mora 14 minutos da Disney e Deus vai falar para a gente voltar? Acabamos de mobiliar a casa, o quadro ainda está chegando. Eu falei: Deus falou comigo. Ela falou: se é de Deus, então Ele vai confirmar. No outro dia nós recebemos uma ligação de uma irmã falando que queria orar com a gente. Uma irmã que nós não conhecemos muito bem, a gente trocou telefone em Jerusalém, numa viagem que a gente fez. E ela falou: Deus me deu uma palavra para vocês, e começou a orar. Ficou 35 minutos orando. Senhor, abençoa eles, Senhor, guarda eles, Senhor. E a gente estava no Viva Voz, Janine e eu, de joelhos. E quando já estava no 30º minuto, a gente já estava se olhando assim, tipo assim: o que a gente está fazendo? Orando pelo telefone esse tempo todo. E ela só estava: Senhor, abençoa eles. Obrigado pela vida deles. E olhava para o relógio e falava: amém, Jesus, fala logo, porque eu não estou aguentando mais não. Antes de ligar, ela falou assim: é só isso, Deus abençoe. Eu falei: só isso, irmã? Tem mais nada? Tipo Ed assim na frente: não é possível, não tem nada para mim? Ela falou: só um minuto que a minha irmã quer só fazer uma oraçãozinha para vocês. E passou para a irmã dela. Eu falei: Janine, deixa no Viva a Voz aí. A irmã dela já começou assim: quando o profeta manda o irmão, pode esperar. Vocês acabaram de reformar, acabaram de concluir tudo o que queriam, do jeito que vocês queriam. Foi só para Deus mostrar que Ele podia fazer. Agora é hora de mudar, e é mudar de país. Pode fazer a mala. Escute isso. Arrumamos a mala e no outro dia, não tinha voo, já tinha começado a pandemia, estava aquele desespero, ninguém podia sair dos Estados Unidos, estava tudo fechado, lockdown, a gente não saía nem no mercado, aquela coisa terrível. Eu falei: se Deus quer que eu vá embora, Ele vai abrir um voo no dia que Ele quiser. Ligamos para a companhia e falou assim: olha, não importa o preço, porque o pobre, quando já não tem como pagar, irmão, ele manda essa: não importa quanto custa. Claro, se é R$1.000 ou 10 mil, você não vai ter, né?
Não importa, o dia que tiver o voo. A moça da companhia falou, todos os voos estão cancelados, só tem um voo amanhã. Eu falei, Janine, é amanhã. Ela falou, meu Deus. Eu falei, vamos levar só o que a gente precisa. Arrumamos uma mala, cada um, 4 crianças. Pegamos a nossa mala, fomos para o aeroporto de máscara, de luva. Estados Unidos abandonado, você passava na rua, parecia o faroeste. Entramos no avião, chegamos no Brasil no outro dia sem saber para onde ir. Liguei para a casa de um amigo e falei, eu posso ficar na sua casa? Eu fiquei num quarto durante alguns dias, num quarto emprestado por um amigo, eu, minha esposa e meus 4 filhos. Isso foi no início desse ano. Sem entender absolutamente nada. Dias depois eu falei, Senhor, eu estou na casa dos outros, o que está acontecendo? Você precisa fazer alguma coisa. Naquela mesma semana que eu cheguei, todos os consulados fecharam e estão fechados até hoje. Isso quer dizer que se eu estivesse nos Estados Unidos, até hoje eu não teria conseguido sair por causa do visto. Depois de um lockdown permanente por 2 meses, a escola dos filhos entrou em homeschooling, estudar em casa. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu percebi, Deus me tirou a tempo, antes de vir um lockdown total, antes dos vistos serem cancelados ou o consulado não abrir e a gente não poder renovar. Pelo menos Ele me trouxe para a minha terra, foi o que eu entendi. Mas o que eu não sabia é que o tempo mais próspero da minha vida iria começar justamente 2 semanas depois de eu chegar. O primeiro convite em rede nacional, em TV aberta da minha vida, chegou 2 semanas depois que eu pisei no Brasil. Se eu estivesse lá, eu não conseguiria ir. O maior negócio que eu fechei na minha vida, o livro que eu mais vendi na vida, tudo que aconteceu de maior na minha vida começou a acontecer 2 semanas depois que eu cheguei. Deixa eu te dar uma palavra. A palavra de Deus, a ordem de Deus é para ser obedecida imediatamente. Se você demorar 2 dias, para obedecer, fecha um avião, cancela um documento e você perde a ordem de Deus. E a ordem de Deus exige obediência imediata, porque não se trata dele, se trata da sua provisão. A primeira coisa que eu quero te ensinar hoje, toda a ordem de Deus vai te colocar no lugar da provisão, porque a provisão não é algo que cai do céu, a provisão é um lugar. E Deus começa a te dar ordens, inclusive geográficas, para te prover. Aquele irmão que ganhou dinheiro ontem, estava em casa, Deus deu uma ordem, vai para aquele lugar, e ele veio para o lugar da provisão. Entrou endividado, saiu sem dívida. Só tem 3 pessoas pegando. Eu vim como profeta, eu vou soltar, mas não vou ficar falando mais nada não. Eu vou soltar a palavra, quem pegar, pegou. Deus te tira de um lugar e te coloca no outro, para você ficar no lugar da provisão. Tiago, não é porque aconteceu com você que vai acontecer comigo. Então tá bom, então vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Lucas 2 diz que Deus deu uma ordem. Que Deus manda anjo, Deus dá sonho, Deus bota sentimento no teu coração, Deus usa profeta, Ele faz do jeito que você entende. Deus deu uma ordem para José e Maria saírem da Galileia e irem registrar-se no censo lá em Belém. Eles acharam que era por causa do censo. César Augusto, o imperador da época, tinha dado uma ordem: todo mundo tem que se registrar no censo. Eles acharam que é por causa disso, porque Deus usa a desculpa que Ele quiser dar para te prover. Deus usa a desculpa que Ele quiser para te colocar no lugar da provisão. Chegou em Belém, Maria chegou nos dias de dar luz. Imagine, os 3 reis magos não estavam na Galileia. Os 3 reis magos estavam próximos ao campo de Belém. Deus muda a tua rota, teu destino, tua geografia. Ele faz censo acontecer, Ele manda votação acontecer para te colocar no lugar onde a provisão está. Você imagina se José falasse: não posso obedecer, afinal de contas minha esposa está grávida, ela carrega um milagre e eu não vou abrir mão do meu milagre. Tem gente que ficou tentando abraçar o milagre e foi desobediente. Tem gente que em nome de Deus desobedeceu a Deus. Como é que pode?
Mas José e Maria entenderam que era uma ordem divina, saíram da Galileia, foram até Belém, mesmo com Maria grávida, mesmo carregando o maior milagre que a humanidade já recebeu, e foram se alistar no censo. E lá estava a provisão, porque Jesus recebeu dos magos o quê? Ouro, incenso e... Para quem não sabe, essa foi a provisão de toda a infância de Jesus. Porque logo depois nós vamos ler, porque é importante, eles tiveram que fugir para o Egito. E hebreu não podia trabalhar em terra estrangeira. Sabe como é que eles viveram aqueles anos esperando Herodes morrer? Da provisão de uma obediência. Quem é obediente prospera por anos, por uma obediência. Uma obediência garante anos. Agora, Deus ama a obediência imediata. Porque se José falasse, vou pensar, Jesus teria nascido fora do ambiente profético, porque foi profetizado que ele nasceria em Belém, e nasceria fora do lugar da provisão. Quando Deus falar, meu irmão, quando Deus mandar, se você chama ele de Senhor, Senhor, então obedece o que ele fala. Tem dois motivos para Deus te dar uma ordem, e tem dois motivos para você obedecer essa ordem. Primeiro, porque a ordem divina te coloca no lugar da provisão. Segundo, quem quer saber a segunda coisa? Porque 2021 vai ser liberado. Como eu disse, eu tenho 4 filhos. E na casa que a gente mora hoje, porque quando eu voltei para o Brasil eu não tinha onde ficar, e hoje Deus me deu minha própria casa. Porque quando você vem para o lugar de provisão, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem coisas que eu estou vivendo hoje que eu nunca nem sonhei, mas como eu obedeci. Escuta, e nessa casa tem uma piscina. Eu tenho um filho, José, que é esse que veio comigo hoje, tem 8 anos, adora piscina. E uma vez eu falei com ele, filho, quando o papai não estiver perto, não vá na piscina. É uma ordem. Por quê? Porque eu quero vê-lo sofrer? Não, porque eu quero protegê-lo. A piscina é funda. Você tem medo ainda, não sabe nadar completamente, então não chegue perto da piscina quando eu não estiver perto. Um dia eu cheguei do trabalho. Sabe quando pai e mãe tem instinto, né? Eu falei, cadê o José? Quando eu fui lá para trás, ele estava com aquela rede limpando a piscina. Eu falei, José! Ele, pai, eu não entrei. Nesse dia, Deus me falou algo. Às vezes Deus nos dá uma ordem e a gente quer sempre botar um pezinho na desobediência. Deus falou, eu acho que pelo que eu entendi, não é para me jogar na piscina. Mas mesmo limpando, ele não poderia cair e se afogar? Porque quando Deus dá uma ordem, ou é para te prover, ou é para te proteger. Mateus capítulo 2 diz assim, é uma história muito famosa, todo mundo aqui conhece. Um anjo aparece e dá uma ordem, porque Herodes queria matar todos os meninos. Então chega uma ordem através de um anjo, eu não sei quem já viu um anjo, mas deve dar muito medo. Uma vez eu estava orando, eu comecei a sentir uma luz aqui, eu falei, Jesus, não deixa eu ver esse negócio, não, eu vou desmaiar. Do anjo, imagina se fosse um demônio. Eu falo, Jesus, encontra outra forma de falar comigo, porque ver um anjo, eu não sei se eu aguento não. Tem gente que tem facilidade, fala, tem um anjo voando. Eu falei, onde, gente? Uma vez eu fui na casa de um homem, que tinha uma fonte assim, na casa dele, na sala. Ele ficou rindo para a fonte. Eu falei, o que foi ele? Salatiel e Miguel brincando na fonte. Miguel, o arcanjo, cheio de demônio para usar a espada para cortar, está brincando na fonte. Tem gente que tem
facilidade, eu acho que até desmaiaria. Deus encontrou outras formas de falar comigo. Mas com José novamente enviou um anjo. Ou era sonho, ou era anjo com José e Maria. E agora chega uma outra ordem. Foge. Uma mudança geográfica, uma mudança de país. Não quero saber se você tem passaporte, não quero saber se você fala a língua egípcia. Pega tudo, pega o menino e tudo que você tem, foge hoje. E a Bíblia diz, no versículo 14, levantou-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e fugiu para o Egito. Depois que Deus te proveu, agora Ele vai te proteger. José estava com ouro, incenso e mirra guardado, e agora veio uma segunda ordem. Você não consegue ver a ameaça, mas eu estou vendo, então foge agora. Você não sabe quem está conspirando contra você, mas eu escuto conversas que não chegam nos teus ouvidos. Foge agora! E José de novo obedeceu imediatamente. Um dia poderia ter custado a vida de Jesus. Um dia e a nossa salvação seria perdida. O futuro da humanidade dependia da obediência imediata de José. Ele pegou o menino naquela mesma noite. Ele não esperou outro dia, ele não foi confirmar se tinha voo. Ele não viu se o ouro estava guardado e a mirra estava guardada. Será que tem coberta para enrolar? Com que camelo eu vou? Ele pegou e andou, porque quando Deus dá uma ordem, tudo no caminho já está preparado. E essa ordem deixou o nosso Messias escondido e protegido por alguns anos no Egito. Tem coisa que parece uma vergonha para você. Meu Deus, eu tive que fechar a loja e sair da cidade. Eu tive que fazer, eu estou envergonhado. Eu tive que entregar a casa porque eu não consegui pagar o aluguel. O que você chama de vergonha, Deus chama de proteção. Ou você acha que alguma coisa foge do controle do eterno? Ou você acha que os olhos dele já não estão lá no futuro, sabendo exatamente o que vai acontecer amanhã? Quando uma ordem vem, nós temos que obedecer imediatamente, porque toda ordem divina é para prover e proteger o seu povo. Toda ordem deve ser obedecida imediatamente, porque Ele está trazendo proteção e provisão. Proteção e provisão, proteção e provisão. Nesse ano de 2020 ainda dá tempo. Ainda dá tempo. 2020 não acabou não. Ainda tem alguns milênios para virar o ano, porque a Bíblia diz que um dia é como se fosse 1000 anos. Deus pode fazer muita coisa ainda em 2020. Você acha que faltam alguns dias, Deus vê alguns milênios, ainda tem tempo para Ele enviar o que precisa enviar. Vai vir através de uma ordem. Se você obedecer, prepara. Tem proteção e provisão para 2021. Só quem recebe, aplauda o Senhor. Tem proteção e provisão vindo sobre a tua casa. Proteção e provisão vindo sobre a sua família. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu estudo muito, quem não me acompanha nas redes sociais, eu entendo muito bem a função da fé e a função da inteligência humana. Não mistura as coisas não. Eu sei muito bem que Deus só resolve o impossível. O possível é a função da tua inteligência. Eu sei que Deus deu a palavra que o povo ia conquistar a terra prometida, mas quem foi lá e tomou foi Josué. Eu sei que Deus faz a parte dele e o homem tem que fazer a sua. Não mistura as coisas, fique tranquilo. Eu sei que existe uma bênção na obediência, mas se você não obedecer, perdeu a bênção. E existem dois princípios, que se você cumprir, teu 2021 já está garantido. O primeiro eu acabei de ensinar, o da obediência. O segundo é o da semeadura. Eu vou te ensinar um segredo, uma chave bíblica importante. Tudo que Deus repete muitas vezes na Bíblia é porque é muito importante o ser humano cumprir. Ele fala diversas vezes, não temas. É diversas vezes, Gênesis e Apocalipse, não temas, não tenha medo. Porque ele sabe que o tempo todo o ser humano paralisa por causa do medo. Ele fala centenas de vezes, eu sou o Senhor.
Porque as pessoas às vezes esquecem que o dinheiro não é Deus, Ele é o Senhor. Tudo que é realmente muito importante para Deus, Ele repete várias vezes. E uma coisa que Ele repetiu de Gênesis e Apocalipse, resume-se no livro de Salmo 126:5. Resume-se em Mateus 6:6. Em Mateus 6:6 diz o seguinte: quando você for orar ao teu pai, fecha a porta do teu quarto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará em público. Tudo que você semeia sem ninguém ver, você colhe na frente de todo mundo. Tudo que você semeia sem ninguém ver, inclusive as orações, inclusive suas ofertas, inclusive sua caridade, inclusive o seu amor, inclusive aquela ligação para quem estava deprimido e você deu a ligação e deu uma palavra. Tudo que você semeia em secreto, Deus te recompensa em público, é na frente de todo mundo. Deus corrige no secreto, Deus fala no secreto, mas quando Ele quer te honrar é na frente de todo mundo. Às vezes nós fazemos o contrário, né? Quando eu quero honrar alguém, eu falo assim: oi, Venâncio, Deus te abençoe, tá muito bom, hein? Pô, calça bonita, gostei. Ah, você canta muito. Agora, quando eu estou brabo, eu faço em público. Venâncio novamente errou. A gente é o contrário. A gente quer honrar em secreto e chamar atenção em público. Deus não. Deus, Ele te chama no secreto para tratar com você. Ele te chama no secreto para falar com você. Ele te chama no secreto para recolher a sua semeadura. Agora, na hora da colheita, Ele fala: calma, eu preparo uma mesa na presença dos seus inimigos. Na hora de colher, é na frente de todo mundo. E eu profetizo: 2021 será o ano de colheita pública. Todo mundo vai ver o Deus que você serve. Logo, você precisa aprender a lidar com as suas emoções. Por quê, Tiago? Porque a única, repete, a única, mais alta, a única estratégia do inimigo para fazer você não semear, ou seja, uma oração, seja uma semente financeira, seja uma ligação, seja o perdão. A única estratégia do inimigo para fazer você não semear ou semear errado é confundindo suas emoções. Porque não é porque eu estou chateado com o irmão que eu vou deixar de semear na vida dele. Porque se eu for confundido pelo meu chateação, desculpa, meu inglês está muito fluente, o português está indo embora. O cara vai ser Vila da Pena, cara de pau, né? My English está muito fluente. Não é porque a minha chateação está falando alto que eu vou deixar de cumprir um princípio. Então o diabo, ele age na estratégia mais antiga e repetitiva do mundo. Ele deixa você confuso emocionalmente, para você ou segurar a semeadura ou semear errado. Aí Salmo 126:5 deixa isso claro, diz assim: aquele que semeia com lágrimas voltará colhendo com alegria. Peraí, vamos só interpretar isso aqui, porque você já leu muitos anos e talvez não tenha entendido. A recompensa da alegria não era porque você estava chorando. A recompensa da alegria era porque, apesar de estar chorando, não parou de semear. Quem não para de semear, mesmo chorando, mesmo confuso emocionalmente, mesmo meio depressivo, mesmo com o peito apertado na angústia, quem não para de semear, volta colhendo com alegria. Porque alegria e colheita é fruto de semeadura e não de choro. O que muda a tua realidade não é o quanto você chorou, é o quanto você semeou. Então tem duas coisas que eu aprendi em 2020, porque Deus repetiu para mim várias vezes. Eu preciso ser obediente e semeador. Quanto mais obediente e semeador eu sou, mais eu garanto o próximo ano. São os dois únicos princípios que eu encontrei na Bíblia que blinda o meu próximo ano. Meus 12 meses estão garantidos em Deus, porque eu tenho sido obediente e obedeço imediatamente. E não paro de semear. Nos momentos mais difíceis da minha vida eu semeei. Nos dias mais tristes da minha vida eu liguei para alguém para dar uma palavra de alegria. Mesmo estando triste, não deixe o inimigo confundir teus sentimentos e roubar tua semente. Não
importa o que você está passando hoje, o princípio continua sendo cumprido, independente do que você está sentindo. Estou com medo, estou semeando. Eu estou sem dinheiro, estou semeando. Eu estou triste com aquele irmão, estou semeando. E se ele precisar de ajuda, eu ainda ajudo ele. Deus te trouxe aqui porque faltam alguns dias para mudar o seu ano. Alguns dias para terminar esse e você transformar o próximo, através da obediência e da semeadura. Obediência e semeadura. Gente, eu estudo sobre inteligência emocional. Eu estudo muito sobre business, sobre negócios. Eu estudo sobre neurociência. Eu estudo sobre tanta coisa e pratico essas coisas na minha vida. Mas o que eu estou pregando hoje para você é a base. A inteligência emocional só dá certo na minha vida porque eu obedeço a Deus, senão nada daria certo. Eu prospero financeiramente porque eu sou um semeador, senão não daria certo a técnica financeira. Eu sou amigo dos maiores investidores do Brasil. Eu sou amigo dos maiores empreendedores do Brasil. Amigo de ir na minha casa ou ir na casa dele. Dos maiores. Os 5 maiores são meus amigos. Nenhum deles consegue explicar a prosperidade está sobre a minha vida, porque não é cálculo matemático. Eu quero profetizar que não é cálculo matemático. Se fosse cálculo matemático, esse ano não fecharia para você. Não é cálculo matemático, é provisão divina. É provisão. Quem pega a provisão é provisão. Quem pega a provisão é provisão divina. Então presta atenção, senta aí. Não fica chateado quando Deus te muda de lugar, não. Não fica chateado quando Ele te tira do emprego e leva para o outro, não. Não fica chateado quando Ele tira alguém da tua vida, não. Às vezes Deus está escutando conversas que você não escutou. Você não tem que ficar chateado com o dono do destino. Ele escreveu os seus dias. Você só tem que obedecer e semear. Obedecer e semear. Obedecer e semear. Obedecer e semear. Deixa eu te contar um testemunho. Só mais um testemunho e encerro. Escuta isso. Cheguei aqui, dormindo num quarto emprestado de um amigo. Que Deus o abençoe e prospere. E Deus abriu uma porta gigante para eu comprar uma casa. Quando Deus abriu uma porta, Deus abriu uma porta. Comprei uma casa. O problema é que a casa, no preço que eu podia pagar, era uma casa velha. Uma casa que precisava de reforma. Mas eu e Janine ficamos tão felizes com a provisão divina que a gente fez um stories. Stories, aquele negócio de Instagram. E apesar de a gente, nesses anos todos, não mostrar a nossa vida, a gente não mostra nada. Nem quando morava nos Estados Unidos, a gente não é nosso estilo de vida, mostrar lifestyle. Mas a gente estava na presença de Deus de uma forma tão especial, agradecendo a Deus pela casa. Era a primeira vez que a gente levava todos os filhos, a família na casa, que eu comecei a fazer um story e explicar, isso aqui é uma bênção de Deus. Isso aqui é um milagre. Eu cheguei aqui dormindo na casa de um amigo, e agora Deus me deu minha própria casa meses depois. Eu gostaria muito de contar o testemunho detalhado, mas tem gente que não está preparado para receber, você acredita? Tem gente que não pode escutar o testemunho detalhado. É ou não é, Elifilete? Tem crente macumbeiro. Não, estou brincando. Estou brincando não. Parece piada, mas tem crente feiticeiro que faz oração contrária. Pode repreender porque existe. Então tem bênção que você conta só pela metade, não conta tudo não. Principalmente se não tiver acontecido tudo ainda. Aí que o feiticeiro trabalha para não acontecer. Eu te mostro na Bíblia 15 versículos falando disso. Então fica tranquilo que tem base bíblica. Mas a gente mostrou só um pedacinho e falando o que estava acontecendo. De repente, começou uma enxurrada de mensagens no Instagram da Janine e no meu Instagram. Primeiro porque Deus me deu uma palavra para procurar a melhor arquiteta do lugar que a gente mora. Quando a gente procurou, ela falou assim, você? Eu li seu livro. Aliás, meus livros estão aí? Se estiver aí, traz aqui. Eu li seu livro. Eu era... Tem um ali já. Obrigado, irmão. O pessoal vai trazer lá. Obrigado. Eu era extremamente afetado emocionalmente. Eu tinha um problema com isso, com aquilo. Começou a dar o testemunho. Ela é a arquiteta, não só a melhor, como a mais cara do lugar que eu moro, em São Paulo. Ela falou, o meu projeto, eu estou ofertando em você. Calma, não aplaude não. Calma aí.
Porque às vezes você acha assim, mas também para ele é fácil, ele tem dinheiro. Irmão, se eu te mostrar minha conta do Itaú hoje, você vai levantar uma oferta para mim. E se eu tivesse 10 milhões, Deus me daria um desafio de 100 milhões. Deixa eu te ensinar uma coisa sobre dinheiro com Deus. Ele nunca te pede algo que você tem. Eu só tenho R$1.000, Deus te dá um desafio de 10 mil. Eu tenho 100 milhões, Deus te dá um desafio de 1 bilhão. É sempre para você confiar nele, nunca no dinheiro. É sempre para você esperar nele, e não só na provisão. É sempre por ele, para ele. Todas as coisas vêm dele e voltam para ele. Escuta isso. Então nesse dia, obrigado, Ed. Ela testemunhou desse livro aqui, ó, Dinheiro Emocional. Tem vários, depois eu mostro para vocês. Ela falou, esse livro me libertou emocionalmente, a vida financeira, vou te dar. Primeiro testemunho, de repente começou a chegar muitas mensagens, falou assim, Thiago, tudo bem? Nós somos a melhor empresa de terraplanagem de São Paulo, seus vídeos mudaram minha vida, eu quero ofertar. Aí eu falei, mas quanto é que é uma terraplanagem? Eu, cara, 100 mil reais. O cara tá me dando uma oferta de 100 mil reais? Tipo, Thiago, nós trabalhamos com cozinha planejada, e eu sei muito bem do nível que vocês estão esperando, então fique tranquilo. Deus mandou ofertar tudo, nós começamos a ganhar a casa toda. Calma, não aplauso ainda não. Chegamos em casa, a Janine estava morrendo de alegria. Janine ficou mais alegre pela cozinha do que pela casa que a gente estava ganhando. Oh, meu Deus, o fogão, não sei quantas bocas, escuta isso. Falei, Janine, glória a Deus por isso, mas lembre-se, quantas vezes a gente estava numa festa da família, todo mundo feliz, eu falava, eu vou voltar para casa porque eu preciso fazer live. Eu avisei para o povo que ia fazer 9 horas live. Tiago, é só uma live, deixa para outro dia. Tem gente que vai se matar hoje, tem casal que vai se separar amanhã, eu vou fazer a minha live e vou pregar. Cada live que eu fiz, cada livro que eu escrevi, cada vez que eu fui numa igreja pregar, cada oferta que eu dei para os pobres, cada coisa que eu fiz para Deus, Ele foi recolhendo, esperando o dia de devolver a semeadura. A colheita foi em público, a semeadura foi no privado. A colheita está todo mundo sabendo, porque Deus recompensa em público. Esse negócio que o dinheiro muda o ser humano é mentira. Ele potencializa o que a pessoa já era. Quanto mais Deus me dá, mais eu dependo dele, porque eu sei de onde veio. Quanto mais Deus me abençoa, mais temeroso eu fico, porque eu sei de onde Ele me tirou. Mais eu dependo, mais eu oro. Aliás, eu fico com medo quando Deus começa a me dar, porque quando Deus dá muito é porque Ele vai pedir. Se tem alguém que sabe pedir é Deus, irmão. Pede direitinho. Só que Ele recompensa em público. O que está vendo sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre o teu ministério em 2021 vai ser público.